Aleluia, Senhor. Nós viemos, ó Pai, diante da Tua presença, Senhor, como crianças, Senhor. Sabemos que os Teus braços estão abertos, Senhor, para nos receber, Senhor. Mas queremos ir, Senhor, diante da Tua presença como uma criança. Não na imaturidade de uma criança, Senhor, mas na pureza, na simplicidade, de simplesmente se lançar nos Teus braços, tendo a segurança que o Senhor há de nos pegar. Que nos Teus braços de amor tem a força e a segurança que nós precisamos, Deus. No nome de Jesus, Pai. Que nós sejamos diferentes, Pai. Clamamos que seja uma noite de transformação, Senhor. De nós voltarmos, ó Deus, à simplicidade do nosso amor por Ti, Senhor. Não movidos a compromissos, ó Deus, mas movidos simplesmente por amor. Pela simplicidade do Teu amor por nós, Senhor. Assim queremos ser, Pai. No nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus, você pode sentar. Que bom nessa noite podemos estar juntos e celebrando ao nosso Deus. Semana passada não sabíamos se estaríamos reunidos aqui, mas hoje conseguimos estar reunidos com um grupo de 30 pessoas. Tivemos uma outra celebração às 18, onde também tivemos um outro grupo de irmãos celebrando e vivendo o melhor da fé. Você que está pela internet, que Deus abençoe sua vida. Vejo aqui alguns amigos, alguns irmãos que estão conectados. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Deixe um amém, um glória a Deus, um motivo de oração para que nós estejamos, durante essa mensagem, conectados juntos. Você que está na internet, ou até você que está no auditório, se você quiser compartilhar pelo Facebook o link da transmissão para que mais pessoas sejam alcançadas, aproveite nesses primeiros minutos para que nós possamos alcançar o maior número de pessoas com a palavra de Deus. Porque essa semana Deus falou ao meu coração, algo que mexeu com as minhas estruturas, criar um grupo de pessoas que caminhávamos juntos há mais de 20 anos atrás, quando ainda estava em uma outra igreja, e ali foi tão bom rever alguns amigos. Ele é um grupo, talvez você não suportaria, né? Ele é um grupo que se você ficar 1 hora sem olhar, ele aparece umas 200 mensagens assim, né? E fotos, e memes, e momentos, e algo que mexeu muito comigo, porque me fez ver há mais de 20 anos atrás, quando eu era pastor numa outra realidade, num outro momento. Isso me fez pensar sobre o meu amor a Jesus, a minha fé. E isso também me fez ver algumas coisas do passado. Então essa é uma noite onde você será confrontado com o seu passado, onde você será desafiado a olhar para trás e você buscar talvez aquilo que se perdeu. Zuquetor, coloca para nós aquelas 2 fotos. Eu queria mostrar para vocês 2 fotos do meu passado que surgiram nesse grupo. Você conhece essa figura? Essa figura sou eu, legenda. Quando eu era seminarista, eu estava pregando num aniversário de 15 anos. Olha o estilo. Olha o estilo, né? Tênisinho, acho que era Reebok. Jaquetinha, camiseta, né? Se passam 20 anos, 20 quilos. Tá, tudo bem, 25, 30, tá, deu, 30 quilos. Né? Se passam 20 anos, 30 quilos, mas a gente vê outra coisa. Mas aqui tem uma outra também, essa aí tá mais, né? Eu não entraria, obviamente, nessa camiseta, mas essa aí já é talvez de 15 anos atrás. Queridos, eu gostaria de falar com você hoje sobre o que falta na sua vida. Porque uma das coisas que eu fui confrontado, queridos, é olhar para a minha vida com Cristo e vi que em alguns momentos falta alguma coisa. Mas não falta alguma coisa por eu me identificar como cristão, não é uma questão de pecado, mas às vezes uma sensação de vazio toma a minha vida. Você já sentiu isso? E não é fome. Não é fome, é algo espiritual, algo que está vazio, você se sente angustiado. E o que está faltando então? Querido, quem tem Jesus não tem falta de nada. Mas todos os momentos que eu olho para trás e olho para a minha vida e vejo que está faltando alguma coisa, na verdade o que está faltando é uma conexão maior com o Senhor. O que está faltando, na verdade, é uma conexão com o Senhor Jesus, de estar mais conectado com Ele. Eu digo para você, olhando para trás, eu vejo assim, puxa, eu preciso buscar mais o Senhor.
Preciso estar mais na sua presença, preciso orar mais. E uma das coisas que é muito interessante, quando grandes líderes são perguntados assim, o que você faria de novo no seu ministério? Ou o que você, se pudesse voltar atrás, o que faria de novo? Sabe o que a grande maioria de líderes respondem? Eu teria orado mais. E querido, se você perguntar para mim, pastor, o que você faria diferente de 20 anos atrás? Eu teria orado mais há 20 anos atrás. Teria feito outras coisas diferentes. Mas você também precisa se perguntar se está faltando alguma coisa, aquela sensação de angústia. E como pode um cristão que já experimentou a vida com Jesus, que caminha com Ele, ter um sentimento de vazio? Você já se sentiu assim? Não é pecado, em alguns momentos não é pecado, mas falta uma conexão, falta uma presença, falta uma entrega, falta uma rendição. E queridos, às vezes é mais fácil a gente olhar para o lado e achar culpados a instituição, a igreja. É mais fácil olhar que alguém falhou conosco do que admitir que você perdeu o seu primeiro amor. É mais fácil a gente dizer que a gente se distanciou porque alguém nos machucou. Mas eu queria que você começasse a olhar para a sua vida e se perguntar o que está faltando. Como que você servindo ao Senhor, o que está faltando dentro de você? E eu gostaria de compartilhar 2 textos da palavra com você. O primeiro é Mateus capítulo 18, e depois nós vamos ler Apocalipse capítulo 2. Mas se você tem a sua Bíblia em Mateus capítulo 18, abra ali, versículo de 1 a 4, muito interessante. Quando nós vemos ali, primeiro em Mateus, os discípulos de Jesus, que caminhavam com Jesus, já demonstraram a sua fé em Jesus, eles na verdade estava faltando algo dentro deles. Quando a gente vai depois para Apocalipse, outro texto que nós vamos ler, para a igreja de Éfeso, você vai ver que os 3 primeiros versículos dizem assim, eu quero ser que nem esses cristãos, eu quero ser dessa igreja, mas o versículo 4 desmonta toda a religiosidade, todo o sistema que muitas vezes cria uma casca dentro de nós, onde nós dizemos assim, não, eu sou cristão, está tudo bem. Só que a gente para de receber da presença do Senhor e a gente entra para dentro de nós mesmos, uma casca criada pelo legalismo, religiosidade, desapontamento. Os discípulos fizeram uma pergunta muito inocente, mas com uma malícia de quem cresceu da forma errada. E a canção que nós cantamos há pouco, ela fala sobre crescer, mas que o nosso crescimento não seja da maneira errada, porque veja, se você cresce para se tornar independente de Deus, você entendeu algo errado. O seu crescimento deve se aproximar da presença de Jesus. O teu crescimento tem que te levar para você vivenciar uma nova história com Jesus. O seu crescimento tem que levar para você tornar-se totalmente dependente de Deus. Mas parece que quanto mais a gente cresce, mais nós nos baseamos nos nossos diplomas, nos nossos conhecimentos, na nossa experiência, e deixamos de ser totalmente dependentes do Senhor. Queridos, precisamos retornar a um ponto onde nós vamos identificar que precisamos viver em total dependência ao nosso Deus. Ali em Mateus capítulo 18, no verso 1, diz assim, nessa ocasião os discípulos vieram a Jesus para perguntar-lhes qual deles seria o maior no reino dos céus. Uma pergunta inocente, mas eles estavam totalmente incoerentes, com uma malícia de adulto. Querido, o reino dos céus não é para você saber quem é mais importante. O reino dos céus é um desafio para que eu e você possamos participar. Quando nós queremos saber quem é o mais importante, há uma insegurança dentro de nós mesmos relacionado à nossa própria identidade. E nós precisamos vivenciar a nossa vida com inocência, saber que o que importa é ser participante da igreja global do Senhor, saber que nós estamos juntos, mas os discípulos não. Porque eles cresceram e queriam saber quem era o mais importante, quem era o chefe, quem mandava, quem seria o segundo no comando. E assim que muitas vezes nós crescemos da maneira errada. Interessante que Jesus ensina uma liderança servidora. O que mais é aquele que serve mais. Opa, então não quero, pastor. Eu quero ser servido. Se fosse aqui, se tivéssemos oportunidade de estar num rodízio, o mais importante não é aquele que paga a conta, mas aquele que está servindo as mesas. Ou ainda, talvez, aquele que está lá na cozinha, naquele calor, hoje seria muito bom ter esse calor, mas diante do fogo e lá servindo.
Os discípulos entenderam errado porque eles queriam independência. Enquanto o Senhor nos chama num relacionamento de dependência. Eles perguntaram quem era o mais importante. Aí o que Jesus faz? Verso 2, pega uma criança, põe no centro deles, olha, versículo 3. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se vocês não mudarem de vida e não ficarem iguais às crianças, nunca entrarão no reino dos céus. Ou seja, se vocês não viverem a inocência da fé, vocês deixarão de viver o que o Senhor tem de melhor e de especial. Uma criança, ela entende acerca do reino dos céus. A gente olha para uma criança falando do céu, falando que quando a pessoa morre, a pessoa vai estar com Jesus. E elas falam disso de uma maneira tão natural que nos espanta. Mas ela está certa e nós estamos errados. Às vezes adultos se perguntam assim, como é que eu vou explicar a partida? Todo pai se pergunta sobre isso. E a resposta sempre é, da maneira mais simples que ela compreenda. E elas compreendem, às vezes, melhor, mais fácil do que nós, porque elas vivem uma vida de inocência e de pureza, enquanto nós estamos com muitas perguntas. Por um bom tempo o mundo se moveu por perguntas, mas, querido, eu creio que o mundo vai se mover aqui para frente por respostas claras e objetivas. E pela verdade da palavra de Deus. Nós precisamos, como cristãos, entender que a dependência nos leva a crer na verdade e não ter medo. Querido, Jesus deu uma severa repreensão para os seus discípulos. Mudem de vida, porque vocês estão andando comigo, mas vocês estão com malícia no coração de vocês. Vocês precisam ser igual a essa criança aqui, que crê em mim sem perguntar, será que é verdade? E ela simplesmente crê. Enquanto nós ficamos nos perguntando, nos questionando, Jesus menciona no verso 4, a pessoa mais importante do reino dos céus é aquela que se humilha e fica igual a esta criança. Uma criança simplesmente não sai para a rua. Uma criança, quando é questionada assim, você quer ir em tal lugar? Vou perguntar para o meu pai. Qual foi a última vez que você perguntou para o seu pai o que você deveria fazer? O Pai Celestial, Deus. Qual foi a decisão que você tomou na sua vida que você disse, eu vou perguntar para Deus? Talvez você pense que seja totalmente impossível se distanciar dentro de Jesus. Mas eu quero dizer que muitas vezes nós estamos distantes quando tomamos as decisões por nós mesmos. Talvez também você pense que perder o primeiro amor é impossível para um cristão que participa intensamente da igreja. Muitos às vezes pensam que é natural perder o primeiro amor. E às vezes alguns dizem, vai mais devagar, pois vai chegar o tempo que esse primeiro amor por Jesus vai passar. Está correndo demais por Jesus. Está trabalhando, deixa ele se decepcionar. E a gente fica agorando para que a pessoa perca a inocência do seu primeiro amor. A gente olha para o novo convertido assim, mais devagar, desacelera, porque vai passar o tempo, tu não vai aguentar. Por quê? Porque a gente está olhando para nós, para a nossa malícia. E a gente não está olhando para a inocência daquele que está iniciando a caminhada. Querido, eu quero dizer que não é preciso você perder o seu primeiro amor por Jesus, amém? Você pode fazer de Jesus o seu primeiro e único amor e nunca perder ele de vista. Seu primeiro amor por Jesus pode ser o único, mas se você perdeu, querido, é necessário que você volte. Se você tem sua Bíblia, abre ela em Apocalipse, capítulo 2, versículo 1 e 7, onde Jesus começa a falar com as suas igrejas através do intermédio do apóstolo João, e ali ele começa a dar orientações para a sua igreja. E uma das primeiras coisas que nós encontramos, pelo menos para essa segunda igreja, é uma igreja top. Mas o verso 4 desmonta e mostra a realidade que ela estava vivendo. Apocalipse capítulo 2, versículo 1 a 7. Se você abriu, acompanhe a leitura. Revelação... Opa! Aqui. Pronto. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Vocês têm perseverado e suportado sofrimento por causa do meu nome,
e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrepende-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, e como eu também as odeio. Aquele que tem os ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Que eu e você possamos comer dessa árvore em nome de Jesus. Veja como a igreja de Éfeso perdeu seu primeiro amor, mas eu queria destacar para você como reencontrá-lo. Logo já no verso 1 nós encontramos uma descrição. Ao anjo da igreja de Éfeso diga: essas são as palavras de quem tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. O próprio Jesus estava se revelando e se mostrando a importância do lugar da igreja e dando orientações a essa igreja. Mas como nós vamos reencontrar o primeiro amor olhando para a igreja de Éfeso? Primeiro, comece e termine bem com Jesus. No versículo 2 a 3, você pode acompanhar na sua Bíblia, algumas qualificações que nós encontramos na igreja de Éfeso. Nos versículos 2 e 3, nós queremos dizer: eu quero ser que nem essa igreja, eu quero fazer parte, uma igreja que tem muitos princípios maravilhosos. Mas o problema é o verso 4. Veja as qualificações dessa igreja. Ela diz assim, no início do capítulo 2: conheço as tuas obras e o teu trabalho árduo. Era uma igreja de cristãos com bons testemunhos e que viveram e que pregavam o que viviam. Era uma igreja batalhadora, era uma igreja árdua, era uma igreja em movimento, era uma igreja referência na sua comunidade. Olha outra coisa, outro princípio muito importante que é ressaltado da igreja de Éfeso: não tolera homens maus. Era uma igreja com alta resistência ao pecado. A cidade de Éfeso era uma igreja muito relevante num ponto de comércio da Ásia, com uma grande influência do Império Oriental Romano. Nela também se encontrava o templo da deusa Diana. E ali também haviam produções de imagens. Ela era uma cidade influente naquela região. E naquele lugar, o apóstolo Paulo pregou, Priscila e Áquila montaram a igreja junto com o apóstolo Paulo, e ali ergueram uma igreja resistente ao pecado. O pecado não fazia parte da vida deles, e nem as desculpas para viver uma vida distante de Deus. Era uma igreja que abominava o pecado, que não tolerava homens maus. E você diz assim: meu Deus, essa igreja eu queria fazer parte. Mas eu queria te dizer que igreja somos nós. Isso aqui é o prédio. Você que precisa não tolerar o pecado. Quando a gente diz a igreja não tolera o pecado, na verdade está dizendo: não, eu não estou tolerando. Isso aqui é o prédio. Quando nós nos reunimos no prédio. A igreja, cada um de nós se reúne para celebrar. Quem está acompanhando pela internet também é a igreja que está junto nesse momento. Uma outra coisa interessante dessa igreja é: pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Querido, uma igreja conhecedora da palavra, sabia os falsos conceitos. Hoje, quando a gente quer ter um conhecimento sobre o pastor, a gente vai para uma rede social e procura ali ver várias mensagens deles. Mas naquela época, os pregadores itinerantes começavam a passar de lugar em lugar, e haviam muitos falsos, havia impostores que começavam a pregar o evangelho para ter favorecimento. Havia uma seita também chamada de nicolaítas, pessoas que deturpavam os princípios da palavra de Deus e ensinavam as pessoas a caírem nas suas libertinagens. Era uma cidade idólatra, era uma cidade com muita imoralidade, e os nicolaítas vinham nesse momento e começavam a enganar. Mas olha uma coisa boa você tem: você não cai na obra dos nicolaítas. Ou seja, você reconhece, você não é influenciado. Outra questão importante: você tem perseverado, suportado o sofrimento por causa do meu nome e não tem desfalecido. Uma igreja onde as pessoas não desfalecem porque os problemas estão se avolumando, as dificuldades estão se levantando. É uma igreja com uma alta resistência na fé. Uma sociedade que está perseverando no meio de uma sociedade idólatra. Um meio onde, quando uma pessoa te convida,
para fazer uma refeição. Na verdade, ali é um banquete destinado a ídolos, onde você vai no açougue e você vai comprar uma carne e tem que tomar cuidado porque aquela carne foi sacrificada a ídolos. E você precisa rejeitar essas coisas. Uma igreja que é muito consciente, é uma igreja que entende que não adianta começar bem e terminar mal. A igreja de Éfeso nos inspira a uma coisa, a não perder o nosso foco no meio do caminho. Ela começou bem, mas ela se atrapalhou no meio. Muitos começam bem, mas se enrolam no meio do caminho e acabam terminando mal. Querido, começar bem é importante, mas eu quero te dizer que terminar bem é melhor ainda. Não adianta apenas você ter começado bem a sua vida com Cristo, se no meio você se enrolou e agora está mal. Querido, que hoje você faça um ponto de olhar para a sua vida e dizer assim, vou começar novamente em nome de Jesus. Como reencontrar o primeiro amor? Permaneça independente das dificuldades. As dificuldades que se levantam. Veja lá no verso 4, qual era o problema dessa igreja, que até agora assim todos dizem, eu quero fazer parte dessa igreja. Olha o problema dela, contra você, porém tenho isso. Você abandonou o seu primeiro amor. Uma igreja que deixou de olhar para Jesus. Uma igreja que deixou de se preocupar com as coisas do reino. Uma igreja que não permaneceu. Começou bem, mas não permaneceu. Querido, entenda uma coisa, não é a média do teu testemunho que conta, mas todo o processo. Tem muitos que têm bons testemunhos para dar, mas lembrando de 5 anos atrás, como era um bom cristão e agora são o quê? Querido, você precisa viver uma intensidade de uma entrega, para que você possa viver uma vida de total dependência a Ele, para que o seu testemunho não seja das glórias do passado, mas que o seu testemunho seja de hoje. O que nos atrapalha é dizer assim, no passado eu era pior. Quando a gente diz que no passado a gente era pior, a gente não está dizendo que a gente é melhor hoje. A gente está dizendo que a gente não é tão ruim quanto nós éramos no passado. Mas nós não estamos dizendo, não, olha, a minha vida foi mudada. Perdemos o primeiro amor, querido, quando nós perdemos a nossa dedicação. Dedicação à obra de Deus, ao empenho. Perdemos o primeiro amor quando nós nos preocupamos com a extensão, sem se preocupar com a profundidade espiritual. Querido, não se preocupe com a extensão vasta, se preocupe em ser profundo. Porque a extensão não traz profundidade, mas a profundidade vai te levar gradativamente à extensão. Nós queremos ser conhecedores, mas tão profundo quanto um pires. Nosso conhecimento é extenso, vasto, mas nós não somos profundos. Perdemos o nosso primeiro amor quando nós queremos ser extensos, sem profundidade. Perdemos o nosso primeiro amor a Deus quando nós perdemos, o amor de Deus não nos desafia a sacrificar. Perdemos o primeiro amor quando o pecado é apenas um conceito moral e depende da situação. Mas uma coisa eu tenho a seu favor, versículo 6. Você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Ou seja, sabiam que pecado é pecado e não ficavam dizendo depende. Sabe como o cristão chama de pecado? Pecado. Sabe como alguém que perdeu o primeiro amor chama pecado? Depende. É assim, depende. Em qual época? Em qual geração? Porque antes era pecado, agora não é mais. Querido, nós não podemos viver uma vida de depende. Nós temos que ter uma vida de convicção e saber o que é certo e errado. A igreja de Éfeso viveu intensamente seu primeiro amor, mas com o tempo ela perdeu o foco. Porque ela manteve a sua fé na tradição, encontrava justificativa para o seu afastamento e recebeu uma própria repreensão de Jesus. Onde diz assim, ó, tenho algo contra você, você perdeu seu primeiro amor. Peguei uma frase do pastor Luciano Subirá que eu acho que define muito o que é primeiro amor. Presta atenção. É um fogo de grande intensidade em nosso íntimo, que coloca Jesus acima de todas as demais coisas. Você lembra quando você recebia um convite para ir para aquele mutirão e você saía correndo para o mutirão e diz, glória a Deus, vamos para o mutirão.
Você recebia o convite para o evangelismo, não importava quem ia, você estava lá. Que você ia falar de Jesus para as pessoas. Mas gradativamente você olha para a sua agenda e diz assim, puxa, evangelismo nessa noite, com esse frio, ixi, não vai dar. Você perdeu a intensidade, aquele fogo, aquela paixão que te levava a sacrificar. E uma frase minha que eu gostaria de deixar para você, viver a intensidade da fé em Jesus não depende das situações externas, mas como elas nos afetam. Como é que o mundo está te afetando hoje? Como é que as relações estão te afetando hoje? Fazer o primeiro amor, ser o seu único amor, é compreender que toda entrega, presta atenção nisso, toda entrega nos leva a renunciar. Ao renunciar às nossas vontades, Deus começa a fazer a sua vontade em nossas vidas. Sabe por que às vezes aquele vazio, aquele sentimento que está faltando algo, nós deixamos de olhar para Jesus como sendo nosso único amor e olhamos com ternura para outros amores, para outras coisas que a gente acha que vai superar aquele vazio. E o terceiro e último princípio que eu gostaria de compartilhar com você é como reencontrar o primeiro amor, decidindo voltar para o início. Há uma chave aqui no versículo 5 de Apocalipse capítulo 2. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei seu candelabro do seu lugar. Uma reprimenda de Jesus à igreja de Éfeso dizendo, olha, igreja, te desperta, porque se você não se movimentar, você será tirado do lugar onde você está. Querido, Jesus está olhando para nós hoje dizendo, volte ao início. Há 3 verbos interessantes aqui para nós finalizarmos este período, para que a gente possa voltar àquela paixão, aquele sentimento por Jesus. Lembrar, arrepender e começar. Lembrar, arrepender e começar. 3 ações que nós precisamos realizar para que nós possamos voltar a viver o primeiro amor. Primeiro precisamos lembrar como era no início. Primeira parte do verso 5, lembre-se de onde caiu. Sabe, da gente olhar para trás, lembra daquele momento onde você era totalmente apaixonado por Jesus? Onde Ele falava ao seu coração, onde você entendia os princípios da fé, lembra de tudo isso? E com o tempo parece que a vida com Jesus passou a ser um compromisso social, passou a ser um lugar de relacionamento, passou a ser um lugar interessante, onde você recebe umas palavras, adquire conhecimento, onde ali você aprende alguns princípios. Mas não é mais nada do que isso. E tudo vai depender de como você se lembra desse início. Lembre-se de onde você caiu. Lembre-se de quanto você amava o Senhor e o que te fez cair. Mas não fique procurando culpados. Olhe para dentro de você e veja que você tomou a sua decisão. Lembra de uma coisa? Não importa o que façam com você, mas como você permite que essas coisas te atinjam internamente. O mundo externo pode estar um caos e uma bagunça como está em nossos dias. Mas eu não preciso ter medo. Porque eu não vou deixar o externo dominar o interno. Porque a presença de Jesus vai me levar a viver em paz. Então, querido, se você estava distante do Senhor, é hora de você ver aonde caiu e retornar. Agora, retornar não é fácil. Sabe por quê? Porque mais fácil é permanecer distante do que se aproximar e reconhecer que errou. Mais fácil é deixar as coisas do que você realmente dizer assim, olha, agora eu vou me envolver e ver a fé em Jesus. Hoje nós somos atraídos por tantas coisas que às vezes assim, mas não tem como ser cristão em nossos dias. As mulheres, os homens, a pornografia, são tantas coisas que hoje estão poluindo a nossa mente, mas querido, é exatamente aí que você tem que ver aonde estava o seu erro, aonde você estava caindo e mudar. Lembrar aonde você caiu, retornar lá e chamar aquilo de pecado e entender que essas lembranças vão te ajudar a fortalecer tua fé. Quando eu olhei
para a minha vida, para o meu ministério, há 20 anos atrás. Eu vi tantas coisas legais, mas tantas coisas que eu preciso resgatar na minha vida, com Deus. E eu creio que se eu faço isso, você também pode fazer, mas você não pode ter medo de ver aonde estava o seu erro e você precisa avançar, para que aí você chegue no segundo estágio, que é o arrepender. Arrepender-se. Primeiro é lembrar, lembre-se de onde caiu e arrependa-se. É o arrependimento que pode gerar transformação, porque só lembrar como era, você vai dizer assim, legal, como eram boas aquelas memórias, que pudesse retornar aquele momento. Não. Para que haja geração de transformação na sua vida, é necessário arrependimento, que vai te levar a um processo de transformação para que você retorne a viver o primeiro amor. E voltar a viver o primeiro amor é possível, mas é preciso mais do que choro, do que remorso. É necessário clamar perdão de Deus. A receita para vencer o desânimo é olhar para dentro, arrepender-se, voltar a sentir a presença de Deus como antes é possível. Mas é preciso restaurar a sua proximidade com Deus. Tem gente que quer sentir a presença de Deus, vai num culto e diz assim, eu quero sentir. Mas querido, eu quero te dizer que você não tem que sentir a presença de Deus, você tem que viver dentro da presença de Deus. Porque sentir a presença de Deus, quando você sai ali fora, você para de sentir. Agora, viver na presença de Deus, aonde você está, você sente a presença de Deus. Você está no seu trabalho, passando a maior dificuldade, você sente a presença de Deus, porque você vive em Deus. Agora, quando você só sente sem a presença, é só se afastar um pouquinho, você para de sentir a presença de Deus na sua vida. Então, queridos, entre sentir, almeje viver na presença de Deus. Uma outra frase também que me edificou muito essa semana é do pastor Douglas Gonçalves, Jesus Coupe, que você conhece, que diz assim, a submissão nos liberta de tudo que tem que ser feito do nosso jeito. Sabe o que cansa na vida? Não é entregar o controle da sua vida a Jesus. A fé não cansa. Viver dentro da igreja não cansa. O que cansa é lutar para controlar as nossas vidas. E talvez você esteja tentando controlar a sua vida e viva extremamente cansado, porque você quer ter o controle de tudo. Um dos segredos de viver sem aquele taquicardia no coração é deixar Jesus no controle. Mas qual foi a última vez que você levantou pela manhã e disse assim, Deus, se não for tu hoje, eu não vou conseguir viver? Qual foi a última vez que, quando você estava prestes a tomar uma decisão muito importante dentro do seu trabalho, você diz assim, Jesus, eu preciso que o Senhor me oriente hoje a fazer uma escolha. Porque Jesus não é apenas uma matéria de fé, Ele te ajuda em todos os âmbitos da sua vida. Então, você precisa lembrar, arrepender-se e começar novamente. Pratique as obras que praticava no princípio. Começar novamente, queridos, é vencer as vozes incapacitantes e acusativas do inimigo das nossas almas, que diz assim, você nunca vai você nunca vai conseguir ser quem você já foi no passado. Ei, diz uma coisa para essa voz que está aí, eu não vou ser igual porque eu vou ser melhor. Amém? Você vai ter uma fé mais forte, você vai ser mais fortalecido, você não vai viver as virtudes do passado, você vai ser melhor que o seu passado em nome de Jesus. Uma vez eu me lembro, estava lá a Irene, na célula, as pessoas ali falando, e daqui a pouco a Irene, no auge da sua sabedoria, escandalizou a todos. Ela virou para mim e disse assim, pastor, eu vejo que tu está melhorando. Eu olhei para ela e disse, glória a Deus. Pior se tu dissesse para mim, eu vejo que tu está piorando. Eu posso não ser tudo o que eu gostaria de ser, mas se eu estiver melhorando, eu estou no caminho certo. Tudo depende da perspectiva. Tudo depende daquilo que te jogam, aquilo que te transforma. Eu peguei uma frase profunda, impactante, e disse, meu Deus, é isso que eu quero ser melhor. Agora, se eu olho assim, essa irmã está olhando para mim,
Acho que eu estou em pecado. Então quer dizer que antes eu não era. Não dá, irmãos. Sabe quando as pessoas olham para as fotos e dizem assim, antes tu era melhor? Não lembre das minhas fotos que eu mostrei no início, por favor. Antes tu estava melhor. Como antes estava melhor? Quer dizer que agora eu estou pior? Como diz assim, os anos não te fizeram bem. Meu Deus. A gente precisa, queridos, entender que o que nos afeta não é o externo, mas aquilo que nós conseguimos transformar. Não é o que dizem, mas o que eu compreendo, o que eu aceito e o que eu transformo. Eu lembro disso até hoje. Isso marcou a minha vida. Porque isso diz que eu preciso ser uma pessoa melhor. Brabo é a Irene virar para mim, pastor, em 2019 terá bom, hein? Brabo seria ouvir isso, entendeu, irmãos? Brabo seria isso. Mas não dizer assim, olha, tu está melhor esse ano. Hoje tu está melhor. Nós precisamos melhorar a cada dia. Eu preciso melhorar no meu desenvolvimento da minha vida cristã. Entregue o controle da sua vida a Jesus. Não fique mais cansado de ficar controlando tudo. Lembra dessa frase? A submissão nos liberta de tudo que tem que ser feito por nós. Quando a gente diz, Jesus, tu está no controle, às vezes eu olho para o Senhor e digo assim, Jesus, tu está com um problemão para resolver. Jesus, tu vai ter que fazer um negócio aí, porque esse problema é teu, resolve. Agora, se eu agarro aquele problema para mim e ele diz, é meu, eu tenho que resolver, aí vem ataque cardíaco, irmão. Agora, quando digo, Jesus, me ajuda a resolver esse problema, porque até tu resolver, eu vou descansar em ti. Deus só começa a agir quando paramos de interferir. Talvez a ação de Deus não seja tão grande na sua vida, porque você está interferindo demais naquilo que Deus deseja fazer. E eu vou te dizer uma coisa, quando Deus começa a agir na sua vida, e você começar a interferir, ele diz assim, opa, só um pouquinho, vou parar de fazer, agora faça. Ô Deus, mas eu preciso que tu faça. Aí ele começa a fazer, aí tu começa a interferir, ele diz, não. Ou eu faço, ou você faz. As duas coisas é impossível. Para nós vivermos o primeiro amor, eu quero convidar a banda a subir aqui em cima, é mais do que voltar a sentir, é experimentar Deus dentro das nossas vidas. É experimentar a presença viva e real de Jesus. Querido, eu queria que você pensasse por alguns instantes como era o seu amor. Te mostrei uma foto de mais de 20 anos atrás. Ela demonstra um momento, ela demonstra uma influência, ela traz algumas recordações. Eu nem me lembrava que eu já me vestia de maloqueiro desde sempre. Eu não me lembrava disso. Mas eu vi que a gente só vai levando o estilo, né? A gente só vai trocando a calça. Mas mais do que você olhar para uma foto atrás, como é que estava a sua vida espiritual atrás? Como é que estava hoje? Você chorava na presença do Senhor. Hoje você chora de raiva. Você levantava suas mãos dizendo, Senhor, eu te adoro. E agora, para que você levanta suas mãos? Acusativo? Antes você adorava, agora você aponta, você acusa. É hora, queridos, de nós vivenciarmos uma profunda transformação, Senhor. Eu queria te convidar a ficar em pé, nós cantarmos um trecho dessa canção. E você voltar à inocência de viver o seu primeiro e único amor com Jesus. Vemos aqui pessoas que amam a Jesus, mas que talvez como eu, em algum momento, focaram em outras coisas e deixaram um pouco de Jesus de lado. Não adianta você ser bom como era a igreja de Éfeso. Você precisa ser profundo com Jesus e não abandonar o primeiro amor. Sabe que alguns teólogos dizem que este texto, este momento da igreja, estava sendo descrito para cristãos de segunda geração. Os seus pais eram profundamente arraigados em Jesus, mas a segunda geração pegou apenas o legalismo da fé, as práticas, mas não conseguiu ver a essência.
há sempre um cuidado muito grande com a segunda geração de cristãos. Quando você orar pelo seu filho, ore, Senhor, que ele seja grande e tremendo. Porque às vezes a segunda geração não valoriza as conquistas que a primeira geração teve. As lutas que a primeira geração fez para conquistar tudo. Porque quando ela chegou, tudo já estava ali. E tudo foi muito fácil. E aí ela não depende mais do Senhor. Querido, que nós possamos ser profundos em nossa adoração e nossa entrega ao Senhor. Vamos adorar ao Senhor? Oh, Senhor, leva-nos a sermos dependentes de Ti, oh Pai. Em nome de Jesus. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em Ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Longe do Teu amor, Senhor, não posso viver longe do Teu afago, Senhor, não posso viver longe do Teu abraço. Abraça-me. Peça o abraço do Senhor sobre a sua vida. Peça o toque do Senhor sobre o seu coração. E adore a Ele. Com Teus braços de amor. Oh, glória a Deus, Senhor. Nós Te louvamos, ó Pai. Abraça-me. 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 Vem abraçar-nos, Pai. Com Teus braços de amor. Ó Deus, obrigado, Deus, pela Tua presença. Eu quero orar nessa hora por pessoas que precisam voltar ao primeiro amor e estão aqui nesse lugar. Meu irmão, você que nos assiste pela internet, ou você que está aqui, coloque-se diante do Senhor, a doce presença do Senhor. Este é o momento seu com Ele, e se você nessa noite precisa voltar a viver o primeiro amor, entregue-se e renda-se completamente a Ele. Ele quer ministrar sobre a tua vida, Ele quer ministrar sobre o teu coração. Ele não quer que você o tenha num lugar no passado, mas Ele quer te hoje. As tuas melhores lembranças, em nome de Jesus, não serão do passado, mas serão do presente. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor fortaleça a nossa fé, para lutar contra o pecado, Deus, para lutar contra o controle e vivermos uma vida de total dependência do Senhor, a olharmos irrestritamente para a Tua presença, Deus, para que, Senhor, possamos viver o sobrenatural de Deus. Ó Pai, que essa semana estejamos, ó Pai, retornando ao Teu primeiro amor, se nunca deixamos, glória a Deus por isso, mas se o Senhor estava no lugar do passado, que nessa noite possamos nos apossar com os olhos da fé, ó Deus, e vivenciar o melhor do Senhor,
Ó Pai, venha nos abraçar. Se o abraço humano, toque hoje não é possível, ó Pai, que o abraço do Senhor venha nos acolher. Senhor, troca a angústia, o medo sobre a paixão e a fé, do desafio, Senhor, de vivermos algo totalmente diferente. E leva-nos, ó Pai, para viver uma linda história contigo e que sejamos influenciadores, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Em pé mesmo, nós vamos finalizar essa celebração. Agradecer por você estar conosco. Semana passada a gente nem sabia se ia ter celebração e dessa forma conseguimos realizar umas 18, outras 19h30 e muitas pessoas aqui acompanhando pela internet. Deus abençoe sua vida. Obrigado por estar conosco até o final da nossa transmissão. E essa semana nós faríamos um encontro de igreja reunida, mas nós não vamos fazer porque as nossas células às vezes reúnem mais pessoas do que a nossa capacidade. Então a gente vai fazer o nosso encontro nas células esta semana e não vamos ter o nosso encontro presencial. Vamos ver como será a próxima semana, ainda não sabemos. Como será, se haverá mudança, talvez as coisas mudem, a gente não sabe. Mas acompanhe nas redes sociais que a gente vai dizendo para você como vão ser as nossas próximas atividades. O Way nós vamos ter aos sábados, 17 horas, até 17 às 18, e a nossa celebração no domingo, neste formato. Se houver essa condição de 30 pessoas, fazemos em 2 momentos, transmitimos a segunda pela internet para que você esteja junto. Essa semana tivemos um encontro de empreendedores, louvamos a Deus por esse encontro maravilhoso que tivemos. Uma irmã essa semana me ligou perguntando se a igreja queria um dispenser de álcool em gel, e eu disse, eu queremos, em nome de Jesus. Disse, então tá, vou doar para você, para a igreja, glória a Deus. Aquele pisa no pedal e sai o álcool em gel. Aí, puxa, empreendedores, estou com isso no coração, lembrei do Paulo. Liguei para o Paulo. Paulo, mandei uma mensagem para ele, Paulo, eu sei que tu é um cara de capacidade, tu precisa desenvolver um negócio que pisa e sai álcool em gel. Liguei na sexta para ele. Aí ele me mandou um vídeo, pastor, estou desde ontem fazendo. Isso que é uma mente empreendedora, está vendo o momento que está vivendo e não está dizendo assim, ai Jesus, está tudo errado, vamos acabar. Não, vou fazer dispensa de álcool em gel. Então ali na porta, aquele ali é a primícia, irmão, aquele é o protótipo. É o que ele fez. Então se você quiser conversar, levanta a mão aí, Paulo, empreendedor da nossa igreja. Você pode levar para o seu comércio, enfim, abençoar a sua vida. Ainda ali está em fase de teste, né? Então, se você tiver alguma melhoria, fala com ele, que com certeza ele vai acolher. Mas, querido, esse é o espírito que nós queremos ter dos nossos empresários, dos nossos empreendedores. Pessoas apaixonadas por Jesus e pessoas que querem movimentar a economia com ideias e com soluções. Que em nome de Jesus sai do nosso meio soluções maravilhosas para esse tempo de crise. Amém? Pegue na sua mão o seu dízimo, a sua oferta. Nós vamos consagrar a Deus agora e vamos entregar a Ele nessa última canção. Eu quero orar sobre a sua entrega. Sabemos que este mês, não sei se você percebeu, mas neste mês finaliza o primeiro semestre de 2020. Parece que era ontem que a gente estava na praia, né, gente? E agora a gente está aqui. E agora nós vamos viver um segundo semestre, amém? Que em nome de Jesus o segundo semestre seja melhor que o primeiro. Glória a Deus por isso. Nós viveremos um segundo semestre melhor que o primeiro, com pandemia, sem pandemia, enfim, em nome de Jesus, com máscara, vai ver com tudo. Vai ser melhor em nome de Jesus, amém? Creia, deposite a sua fé nisso, porque nós viveremos o melhor do Senhor. Então pegue na sua mão o seu dízimo, a sua oferta. Talvez você não tenha recebido ainda ao final do mês, mas se você tem a sua oferta, o seu dízimo para consagrar, nós queremos dizer que ela será muito bem-vinda para abençoar a nossa igreja e os desafios que temos. Feche os teus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem produzido em nosso meio. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja cuidando das nossas vidas, que o Teu Espírito Santo esteja nos impulsionando, Senhor, a vivermos o sobrenatural de Deus nessa semana, Pai. E que, Pai, em nome de Jesus, o Senhor também abençoe cada dizimista e ofertante, cada empresário dessa igreja, Pai, dá criatividade para que neste tempo de crise, ó Senhor, tragam soluções, ó Pai, para a nossa sociedade e a nossa comunidade, e nós possamos dizer, aquele serve a Jesus, e Ele está trazendo soluções. O mundo está em crise, mas nós estamos em Cristo, e nós louvamos o Teu nome, porque em nome de Jesus, o segundo semestre será melhor do que o primeiro, com crise, sem crise, com pandemia, sem pandemia. Nós Te louvaremos e veremos a Tua mão poderosa agindo sobre a vida dos Teus filhos, e nós consagramos
a vida de cada dizimista, de cada ofertante, que nessa noite traz a sua oferta diante do altar do Senhor, em nome de Jesus, amém. Se você desejar contribuir com o seu cartão de crédito, você pode ir ali atrás na nossa livraria. Você que nos assiste, as nossas contas estão passando embaixo, você pode fazer a sua oferta, a sua transferência online agora. E se você desejar fazer por cartão de crédito, também há um link que você pode fazer isso. Querido, que Deus te abençoe e que você possa ter uma excelente semana em nome de Jesus. Amém. Muito bom adorar o Senhor, amém? Que nós possamos nos inspirar em tudo que nós recebemos nessa noite de uma forma tão especial e decidir crer para ver, amém? Aleluia! Te adoramos, Senhor. Como é bom te adorar, santo és, ser submisso por amor, te entregar meu louvor. Como é bom te publicar e expressar o prazer de ser o templo santo adorador. Abram-se os céus e respira o meu amor. Lanço-me a ti, como incenso de louvor. Abram-se os céus e respira o meu amor. Lanço-me a ti, como incenso de louvor. Te amo, Senhor, 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 Senhor. Te adoramos, Senhor. É bom demais te adorar e reconhecer, Senhor, o teu amor sobre as nossas vidas. Aleluia. Como é bom te adorar. Tu és santo, Pai. Santo és, ser submisso por amor, te entregar o meu louvor. Como é bom te publicar e expressar o prazer de ser um templo santo adorador. Abram-se os céus e respira o meu amor. Lanço-me a ti, como incenso de louvor. Abram-se os céus e respira o meu amor. Lanço-me a ti, como incenso de louvor. Te amo, Senhor, 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 Senhor. Tu és santo, Senhor. Declare a santidade do Senhor. Tu és digno, Deus. Digno de louvor. Santo, santo é. Só tu, Senhor. Digno de louvor. Aleluia. Abram-se os céus e respira o meu amor. Lanço-me a ti, como incenso de louvor. Abram-se os céus e respira o meu amor. Lanço-me a ti, como incenso de louvor. Te amo, Senhor, 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 Senhor. Aleluia, te amamos, Deus. Aleluia. Tenha uma excelente semana e até o próximo domingo.